Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje então estamos iniciando mais uma live com um assunto muito especial para o mês, né? Que é dedicado a OI, é dedicado então, né, a conscientização da perda gestacional, neonatal e também infantil, né? Hoje então a nossa convidada vai ser a Jéssica, nossa estagiária, né? Eu vou te chamar aqui, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Oi, a outra Jéssica ali também participando. Então, hoje, como estávamos falando, né? Então, para quem não nos conhece, então eu sou a Bruna Porto, então sou psicóloga, uma das idealizadoras do Maternando. Hoje a Eliane não, né, praticamente não vai poder participar por questão de cuidados com a família dela, que estão com problemas de saúde, então talvez ela consiga entrar aqui no nossa live ali, mas não vai conseguir fazer porque ela está no hospital, então não vai conseguir participar. Oi, Eli, Ah, entrou. Oi, ele. já estava comentando que hoje você não poderia estar conosco, né? Mas só de foto mesmo, de vídeo. Jéssica, tu quer se apresentar um pouquinho? Eu sou a Jéssica, acadêmica de psicologia da Anhanguera e estagiária do Maternando Afetos. Isso aí. A gente está bem feliz de ter você conosco. Então, hoje a gente vai falar sobre o filme, então, né? Um Ninho para Dois. Que, para quem não assistiu... Ai, obrigada, ele. Para quem não assistiu, a gente convida, então, que assista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas não vai ter como contar tudo, né? Então, Não dá muito spoiler, né? não. Vamos tentar não dar spoiler. Tu quer falar um pouquinho, Jéssica, assim, como que tu viu o filme, assim, e pra gente debatendo um pouco? A gente tenta resumir um pouquinho Isso. do que é a história. Tá, então, Um Ninho para Dois, para quem não assistiu ainda, conta a história de um casal, né? Que eles passam por uma perda infantil de uma filha. E aí o filme vai retratando essa história, né, de como que eles lidam com esse luto, com essa perda e essa ressignificação, né, da história deles, dessa filha na história deles. Então tem esse olhar sensível para esse processo do luto e focado, né, na perda de um filho, na perda perinatal, infantil, que vai de encontro com o tema desse mês, né, que é a conscientização para as perdas neonatais e infantis e gestacionais. Uhum. Quer complementar, Bru? Sim, eu fiquei pensando, né, o que nos chamou a atenção, eu acho que ele trata essa questão de uma maneira mais leve, né? Não é tão pesado, porque é um assunto muito pesado, né? Muito difícil de a gente lidar mesmo. Mas eu acho que ele acaba sendo um pouco mais leve, assim, falando sobre o luto, né? Eu acho que ele mostra esse processo de uma forma sensível, mas de uma forma bonita também, né, de se redescobrir esse lugar após a perda, né. Isso, exatamente. É bem essa palavra, de uma maneira mais sensível, assim. Eu vejo que em alguns momentos é até um pouco de comédia, né? Sim, sim, eles tratam com humor também, porque o luto não precisa ser só tristeza, choro e sofrimento também, né? A vida em si não é só isso, né? Vai ter momentos de alegria também, momentos de humor, e isso não reduz a perda, né? Mas para perdas também não precisa ser invalidada para a pessoa poder seguir a Com vida.
Uhum, com certeza. E ele, então ele não fala basicamente do que aconteceu com a filha, né? Eles comentam, né, que ela teve ela teve, como é que a gente chama? Morte, Morte infantil súbita. isso Morte aí, súbita, acho que foi. morte súbita. Uhum. Então, que também é comum, né? Que pode acontecer bastante. Então, todos os pediatras, né, falam bastante sobre o risco, mas ele não foca na morte da criança e muito mais no pós, né? Como eles enfrentaram. Eu acredito que deve passar quase um ano, assim, quando já começa o filme, né? Eu acho que é esse tempo de um ano, aham. Isso. E é bem isso, o foco é mais nesse processo, né, de vivência e de superação. Eu não gosto muito da palavra superação, porque parece que tu tem que dar fim naquilo, né, mas de vivência do Transformar. luto e elaboração, acho que é uma palavra melhor. Uhum, Foca exatamente. mais nisso, né, não na tragédia em si da perda, né. Uhum, uhum. E isso é uma coisa que dá para se perceber no filme, né? Como cada um vai lidar com o luto, né? Mesmo depois de tanto tempo ali, né? Tanto tempo, que não é um ano, daqui a pouco que seja, não é um tempo, é como a gente estava falando, cada um tem um tempo, né? Para vivenciar e essa dor, assim, né? Então, Sim, e pode falar. pode completar, pode Não, eu completar. fiquei pensando assim, penso assim, de como que cada um vai representar, né? Então, o pai, né, que o marido, ele acaba sendo internado, né? Então, numa clínica psiquiátrica, ele tentou se matar, né, como tu falou. E para ver assim, porque ele se sentia muito culpado, né? Que de repente poderia ser culpa dele, que ele não olhou, não viu. Então, ele não consegue lidar com essas dores. E acaba. A mãe, ao mesmo tempo, carrega essa culpa também, mas ela elabora de uma forma diferente, né? Que é justamente isso, de que não existe uma regra, né, para viver o luto. Uhum, não existe exatamente. Não existe uma regra e nunca vai existir. Até eu estava lembrando assim que um tempo atrás, o DSM, que é o nosso livro, né, de diagnósticos, tinha um tempo, acho que não lembro, assim, vou estar falando bobagem se eu falasse, mas era mais ou menos uns meses, assim, que dizia que se passasse disso era um luto que já era patológico, né? E hoje já mudou, Patológico. né? Porque a gente consegue ter essa. Eu acho que é importante tu olhar para o outro como um indivíduo, assim, né? Que cada um vai viver a dor diferente, né? O Isso que a não, gente não. não cabe numa caixinha. Né? E uma coisa que não aparece no filme é a família deles, né? Eles não têm, assim, Não não, mostra. não mostra. Mas com certeza, assim, cada um tem essa vivência por, por, por próprias vivências, o que representa cada, né, cada questão, assim. Uma vez eu ouvi uma frase que era referente a isso, que dizia, né, em relação à pergunta de quanto dura o luto, né? E a Uhum, resposta era quanto dura um filho. uhum, Então, não é uma coisa que tem um período, né? Assim, que chega num ponto e, ok, agora acabou e eu posso. Agora sim eu posso seguir, porque terminou, né? Que uhum, uhum, não é algo estabelecido e que é linear, né? Vai seguir de uhum, uma forma e por um tempo determinado e deu, agora eu tô bem e vou seguir, né? Que é aquela perda vai fazer parte da vida dessa pessoa para sempre. E a uhum. questão é justamente saber elaborar isso para ressignificar a perda e seguir apesar disso, né? Mas não significa que nunca mais vai dar saudade, ou que nunca mais vai doer, ou que nunca mais vai ter um momento de lembrança com tristeza, né? Mas que também vão haver momentos de alegria e de novas construções e novos sonhos e conquistas, né? Que são coisas que podem coexistir. O luto não Uhum. precisa ser só triste também, mas que ele também não precisa ser evitado, né? Sim, Tratado assim como. sim, não tem que ser evitado, na verdade, né?
Mas, na verdade, a gente não consegue raciocinar isso, né? Quando a gente sofre a perda, a gente vai ter a partir do que a gente está vivendo, do que a gente consegue, do que é possível, né? Uma coisa que eu fiquei pensando também que me chamou a atenção é da questão de gênero. Porque eu acho que a gente tem muito, assim, também enraizado que o pai... vamos pensar assim, foi uma luta, um luto infantil, né? É como se o pai não tivesse construído a vivência. Normalmente a gente acredita nisso, né? Que o pai sofre menos. E como é interessante, né? Porque o pai sofreu demais. Ele não que ele tenha foi maior, né? Acho que não. Mas como a gente tem dificuldade, ou isso nos homens em si, a gente deixa de validar as dores, né? As emoções, como se o homem tivesse que ser forte e segurar tudo isso, né? Sim, Eu acho que para ele ali, no caso do filme, é como se assim, meu Deus, como que eu vou, como que eu vou lidar com isso agora? Eu não estava preparado para isso, né? Então ele justamente não consegue, ele acaba tentando se matar e vai. é uma perda desorganizadora, né? E tem essa perda de identidade para ele também. E realmente a gente, o, o luto perinatal, né? Ele é o luto materno, o luto paterno, ele é um luto silenciado, né? Tanto que não tem uma definição um, um pai que perde um filho, né? Uhum, uhum, Um filho que perde um pai é órfão, mas um pai e uma mãe que perde um filho não existe uma nomeação. Então, é exatamente. muito silenciado, mas no caso do pai, eu acho que é assim, É não mais é só ainda. silenciado, é realmente completamente ignorado, porque tem essa questão, né, de que talvez o vínculo não é tão forte, ou de que quando é uma perda na gestação ou neonatal, né, não teve a questão do vínculo no corpo, fora as cobranças, né, de que ele seja a força, então acho que muito se espera que o Falou homem seja a nossa colega falou, é assim, ser o apoio para a mãe, né? É, sim, a gente tem isso, muito disso, né? Dessa cobrança que o pai tem que ser forte. E exato. o luto invisível do pai, né? Isso aí. Então, como é. Isso também a gente desvalida. Eu acho que é algo, uma construção, assim, que a gente constrói nos homens desde que eles são pequenininhos, assim, né? A não deixar de sentirem, a serem, sabe, mais emotivos. Porque para a gente poder lidar com tudo isso, a gente precisa ser mais emotivo, lidar com essa dor, falar mais, né? Mas qual é as brincadeiras, né, que os homens acabam tendo, né? Mas homem não chora, mas engole esse choro. E isso se reflete num momento assim como esse, né? De ser invalidado, né? De Uhum. tu ter que sentir que tu tem que segurar tudo. É interessante o filme trazer essa perspectiva justamente fora do comum, né? De É. focar mais no, na dor do. Não que a mãe não esteja sofrendo também, né? Mas de mostrar que para o pai foi tão difícil e dolorido quanto, se não mais, né? Dentro da individualidade dele. E é interessante o filme trazer justamente essa visão de não invisibilizar o pai, de mostrar que ali tem um ser humano que é um ser humano, que independente de sexo ou gênero, né, são dois humanos que perderam um Uhum. filho, né, que precisam se reencontrar dentro das suas identidades, então que é difícil para um tanto quanto é para outro, e é diferente também de um para outro, né, e é isso, é diferente, não é um mais ou menos importante, né? Não, é talvez assim um outro olhar que a gente pode ter para a mulher, por exemplo. Eu vejo que a mulher, como a gente já meio que tá posta a sofrer, como é que é a frase que falam que ser mãe é padecer na. Padecer no paraíso. Isso aí, né? Então, ou seja, tu vai sofrer, tá? Tu aguenta. Isso tá imposto para nós. Nasce Então, uma mãe, nasce uma dor, uma culpa. então até mesmo, não que seja fácil, né? Tu lidar com o luto, não é, mas tu já compreende, não. A gente precisa lidar com isso. Como é que a gente vai fazer? Né? Tô sofrendo muito, tá muito difícil,
mas eu sei que eu tenho que dar conta. E às vezes, porque também isso mostra, né, Jéssica, se for pensar, olha só, porque ela tem que, ele tá no hospital e ela, tipo, tenta seguir a vida normal, né? Então ela mostra ela voltando ao trabalho, que ela não tem condições nenhuma, né? Totalmente, ela acaba ficando muito desligada, não consegue se concentrar, né? Ou seja, ela não tá forte para aquilo, né? Ela E não eu acho que tem. falta um acolhimento nesse espaço também, né? No sentido de que talvez ela até conseguisse, mas ela também precisa conseguir trabalhar as duas coisas, né? De, de realmente ir respeitando os seus limites naquele espaço. E é cobrado uma volta à normalidade, né? Um resultado tanto quanto ela tinha antes da perda, né? Como se aquilo não impactasse ou não pudesse impactar mais depois É do que nem tempo que se uma das passou, frases né? que a gente colocou no vídeo, né, no videozinho, assim, do que não falar, né, para os pais que perderam seus filhos. Como assim ainda tá sofrendo, né? Sim, ainda tá sofrendo, né? Ainda tá doendo, talvez muito mais difícil, muitas vezes, porque tu nunca espera perder um filho, não importa se ele tá na barriga ou não, né? Mas nunca é uma dor esperada, né? Nunca é uma dor assim que tu cresceu aprendendo a lidar, né? Na verdade, a gente cresce aprendendo a fugir da dor, né? A, Uhum, uhum. a, a interpretar como algo ruim e que não deve ser vivido, né? Então a Uhum. gente tende a querer fugir. Isso aparece no filme também, né? Pela a interpretação que eu tenho da analogia que o filme faz, porque durante o filme ela se depara com um pássaro, no, para quem não assistiu, Isso. com Uhum. um quintal que, que é um pássaro difícil, né? Que trava ali um conflito com ela, né? Naquele espaço e ela precisa lidar e as Sim, ele reações não são deixa ela adversas, né? no quintal. É, não deixa ela em paz, né? Tem que E ele ele, quer dominar aquele espaço que é dela, né? E eles têm esse ele, atrito. ele tá fazendo o E, ninho dele. e isso tá fazendo o ninho dele. E acho que faz essa analogia com o sentido de não poder fugir do incômodo, né? Porque ali o pássaro é um incômodo para ela, né? É algo que tá incomodando e tá sendo dolorido também, porque ele ataca ela. Então, mas ela precisa conviver com ele naquele espaço. E acho que tem essa analogia para o processo de luto, para o processo de sofrimento, de dor, né? No sentido de que a gente não pode fugir disso, de que tem que aprender a conviver, né? Que não é uma coisa que a gente, um incômodo que a gente pode ignorar. Não, isso aqui é ruim, eu não vou olhar para isso, ou não vou falar, ou eu vou querer me livrar disso, né? Uhum. Que naquela dificuldade que ela está vivendo ali, ela precisa aprender, construir estratégias para conviver com aquilo, né? Bom, E a exato. forma disso é enfrentando, né? Indo lá fora, estando com o pássaro, onde no mesmo ambiente que ele está. Então, Uhum. acho que tem essa analogia ao sofrimento, né? De não querer fugir, É, de não o que querer acontece? evitar, mas Ela sai, né? Ela vai, assim, ela tem né, bem bonito, bonito não, bem grande, assim, tem árvore e tudo. E daí ela sai e o passarinho olha pra ela e ataca a cabeça dela. Até que ela se machuca um dia, né? E daí o que ela começa a fazer? Ela usa uma capinha, assim, uma capinha, não, um capacete, né? Pra nas próximas vezes tentar enfrentar, mesmo que ele vá ali e tente derrubar ela, né? Porque é engraçado, né? Ele tá lá, estão os pais cuidando do ninho, estão protegendo o ninho. Então querem defender, né? E o que significa muito, né, ela, assim, é isso, ela quer defender o ninho dela também, né? Ela gostaria de estar ali com esse bebê, com é, essa. Então é uma ideia, assim, uma metáfora que eles acabam usando, assim, bem significativa, né? e eu acho que isso fica bem evidente
mais pro final do filme, né? Eu não quero dar spoiler da história, mas quem acompanhou, quem vai assistir ainda, dessa relação com o pássaro, de como tem essa analogia do lidar com a situação, porque aí ela, né, no final do filme, ela segue persistindo na construção desse jardim, e apesar da ameaça, digamos assim, que ele representa, né, por atacar ela, enfim, e não mais sozinha. Então, acho que tem esse sentido, assim, né, de quando ele também se dispõe a ir junto com ela pro jardim, Uma coisa que apesar do pássaro estar lá, né? Uma coisa que a gente comentou até antes, assim, que uma hora ela mata um deles, né, um do casal. Não lembro se era a mãe ou o pai, mas ela mata um do casal ali. E ela sofre muito com aquilo, né? E daí, se tu for pensar, é bem isso assim, se a gente for pensar sobre a dor dela, né? Ok, né? Ela sabe que ela perdeu a filha, né? É Kate, o nome da filha. Mas ela não quer que a ideia da filha, que a filha tenha deixado de existir na vida dela. Isso, mas ao mesmo tempo dá aquela ideia dela querer se livrar do sofrimento, né? Então ela tem um conflito ali com aquele pássaro e ela quer se livrar dele. Mas a tentativa de se livrar acaba gerando uma angústia maior, né? Um sofrimento maior, porque o caminho não é esse, né? Não é fugir do sofrimento. Se a gente não olha para a ferida, ela não sara, né? Isso aí, Jéssica, é perfeito. Porque o luto não é tu justificar a morte, é você, né, tentar de todas as maneiras ter de volta, porque isso não vai acontecer. Mas é aceitar, né, dar um lugar para essa criança que está ali, né, dar espaço dela, e aí então transformar essa dor, né, ressignificar essa dor. Replantar o jardim, né? Que é o que eles fazem no filme. Replantar esse jardim. Exato. E essa parte de dar o espaço, ela também, o filme mostra isso, né, no processo com o pai, de que a internação dele e essas dificuldades que ele vivencia envolvem o fato dele não conseguir abrir um espaço para a filha na vida dele, né? Ele não consegue falar o nome dela, não consegue se referir a ela. Então, porque lembrar que ela existiu, lembra que ele perdeu ela também. E perder ela foi uma dor muito grande. Então, ele não pode evocar memórias sobre ela para não evocar a dor. Mas ele só consegue sair do hospital, né? E entrar num processo de seguir, né, de ressignificar realmente, quando ele finalmente consegue admitir a existência dela, abrir espaço para ela na vida, né, de que ele teve essa filha e ela foi muito amada, mas que eles perderam ela também, né, de que ela existiu e que eles perderam. Então só dá para superar a perda no momento que eles abrem espaço para ela, né. Tu aceita, né? E eu fiquei pensando, né? Tem um momento que ele tá com um psicólogo, eu acho. Não sei se é psiquiatra ou psicólogo. Que ele fala assim, tá, mas... que o psicólogo quer dar alta pra ele, né? E ele fala assim, não, mas tu pode colocar aí que eu não tô bem. Porque eu não quero sair daqui, eu não quero ir pra minha casa. Né? Porque é isso, né? Ele não quer lidar com as dores dele. Ele tá ali, que também é um momento, como é que a gente vai dizer, pensar assim, previsível para qualquer um que vai sofrer um luto. Que é o momento dessa negação. E eu acho que também que é importante a gente pensar, né, Jéssica, que para cada um não vai ser... A gente tem, na psicologia, né, tem as fases do luto, né, na psicologia e na medicina. Então a gente estuda isso também. Só que cada fase não vai ser a mesma para cada um, para todo mundo. Não vai ser igual, não vai ser ao mesmo tempo, não vai ser na mesma ordem, né? Então ele ficou ali porque estava difícil para ele. E ele precisou daquele tempo para passar mesmo, né? Tem uma frase que também no filme que me marcou bastante, assim, que ele comenta sobre ele não conseguir ser o mesmo que ele era antes,
porque existe essa cobrança, né, essa pressão de que a pessoa esteja bem e de que ela supere e volte a ser quem ela é, mas não tem como, né, porque ele não é aquela pessoa sem filha, ele é uma pessoa que teve a perda de uma filha, né, então não tem como ele ser o mesmo homem que ele era antes da filha, porque ele já não é mais essa pessoa, né, ele precisa encontrar um novo jeito de ser, de existir, né? Um outro papel, que não é o de antes e não é o que ele construiu para viver com ela, né? Uma terceira identidade ali que acomode o que ele era antes, mas que permita que ele siga em frente. E tem essa cobrança, né, que ele tem sobre si, porque acho que a sociedade cobra muito isso também, né, de você voltar ao normal, mas qual que é o normal, né? Que esse normal é reconstruído, é mutável, então ele precisa se reencontrar, né, dentro da identidade dele, porque ele sabe que ele não consegue mais ser aquela pessoa. Só que tudo bem ele não ser aquela mesma pessoa, né? É um processo de reconstrução para ele poder seguir dali em diante, não voltar para trás, né? Como ele falou ali, né? Ele quer ficar no ninho, né? Protegido. Sim, né? Porque assim, ele não dói tanto, né? E é importante tu falar também, Jéssica, disso assim, nós estávamos falando sobre o casal, né? Como que o casal vai se reorganizar? Nem tu comentou, ele dizia, né? Ah, mas eu quero ser o que eu era antes. Eles não vão ser mesmo, né? Eles não vão ser. Se tu for parar para pensar, né? Quando, por exemplo, assim, quando a gente nós viramos pais, né? Por exemplo, a gente acaba tendo que lidar com um tipo de luto que é tu deixar a vida que nós tínhamos antes para, né? Agora reorganizar diferente. E se tu for pensar, eles tiveram que viver 2 lutos diferentes, né? E então agora como que eles vão se reencontrar, né? Como que porque daqui a pouco vai olhar um pro outro e vai ter essa lembrança da filha. Muitas vezes para alguns casais pode ser que eles também acabem colocando a culpa no outro, colocando, né, meio que se julgando, Ou em si brigando. mesmo, né? Que é o filme mesmo, cada um deles carrega a culpa para si, né? Eles têm Sim. vergonha um do outro. O marido tem vergonha dela porque ele acha que ele poderia ter feito algo que impedisse a situação. Então tem essa culpa de não conseguir, né? Mesmo que um não cobre o outro, mas pode acontecer também, né? Da cobrança ser de um sobre E daí outra o fase outro. também do luto, que é essa agressividade, muitas vezes, né? Também pode acontecer. Também aparece no momento dele no hospital, que eu acho que ele acaba mostrando um pouco mais agressivo, mas também eu acho que é um momento porque ele começa a brincar com umas crianças, né? E ele é professor de criança pequena. Até durante, né, o filme, ele fala que ele não sabe como é que ele vai sair dali e voltar à vida normal, por exemplo, dar aula para criança pequena, né? Porque tudo vai lembrar aquilo. E naquele momento ele se encoraja para brincar com as crianças ali, mas fica meio agressivo, meio, né? Não se encaixa para o momento, me parece assim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, Jéssica, como é o momento que ele começa a aceitar, né? Porque ele Aceitar vai abrindo espaço, né? isso aí. Para brincadeira, para memória, para uma atividade que pode remeter a filha dele até memórias que ele construiu e não pôde viver, né? Porque o luto precoce, assim, né? Perinatal, gestacional, neonatal, infantil, ele tem isso, né? De não ser um luto só pelo filho perdido. Ele é um luto do imaginário também, né? Dos planos que foram feitos e não foram vividos. Então tem esse luto pelo que não aconteceu. Das expectativas. E ele ir brincar com as crianças
é algo assim de superação nesse sentido, do luto do que não aconteceu, porque o que não aconteceu também dói, né? O que não foi vivido também dói. Então, ele ir interagir com outras crianças, tendo esse luto de não poder viver aquilo com a própria filha, poderia ser dificultoso, né? E, entretanto, ele se permite, naquele momento, ter aquela experiência, né? Então, acho que sim, que é uma forma de trabalhar a aceitação, né? Uhum. E Eu acho que ele procedimento, tá, né? isso Ressignificação. é o momento dele, aos pouquinhos, né? E passando dessa. Ela, a mãe, talvez ela faça isso no momento, porque assim, então, vai mostrando um pouco de cada um, né, no filme, assim. E enquanto ela vai, tem essa questão com o passarinho, ela acaba encontrando um ex-psiquiatra, que foi indicado até por alguém por uma médica do hospital psiquiátrico que o marido dela tá, mas que agora ele não atuava mais como psiquiatra, ele era veterinário. Então ela leva para cuidar do passarinho. E eu fiquei pensando assim, também para ela, o aceitar falar sobre isso levou um tempo com ele. Uhum. É, porque ela Porque também ela, vai usando o pássaro, como a metáfora do pássaro ali, né? Porque ele é o objeto da conversa, né? O assunto, mas através da fala que, quando ela menciona as dificuldades com o pássaro, tem um pouco das dificuldades dela, né? Nas uhum, entrelinhas, assim. isso, exatamente, com certeza, né? Ela acaba falando do pássaro, mas é meio que dizendo sobre ela, porque a gente faz isso, né? A gente acaba, principalmente no processo psicoterápico, né? Às vezes a gente tá ali muito assim do que a gente acaba falando, olhando para o outro, talvez são coisas que a gente não consegue lidar ainda sobre nós, né? Mas uma coisa que eu acho que fica importante também pensar nisso foi sobre a questão assim de como os casais precisam desse apoio, né, Jéssica? Talvez realmente de um psicólogo, de um profissional que trabalhe na área perinatal. Não falando crítica, porque filme é, né? Filme é, a gente pode pensar que é uma arte, né? Então não é para ser exatamente a realidade. Mas ali, para ela, a gente sabe que não vai ter, não vai ser um indicado daqui a pouco ela buscar ajuda, por exemplo, um profissional como tinha, né? Ali, como ele se mostrava. É, Mas ele tem. pode falar. Pode concluir. Não, mas Ele tem é uma bem, relação. Pode concluir. bem no sentido assim de que de qualquer maneira o casal precisa desse apoio. Não, a gente entende que pode ser uma coisa natural da vida, né? Mas assim, cada um vai ter um tempo do luto em si, né? Vai ser também abordado e lidado de uma maneira diferente para cada um, né? Então, assim, esse casal precisa seguir em frente, né? Então, como é que esse casal vai seguir em frente, né? Com quais as dores? Porque às vezes pode até seguir em frente, mas de repente passa 3 anos, 5 anos e vem algo daquele momento ali, sabe? Que não foi trabalhado. E que continua ali, continua doendo. E isso eu como atendo casais, assim, isso eu vejo que acontece bastante, né? Que tem coisas que a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer. E esse é um casal muito fragilizado, né? A fase, né, perinatal, que toda essa questão da gestação, nascer o filho, precisa, né? Precisa desse olhar, né? Eu fico pensando da comunidade, da rede de apoio, né? Então, como é que os pais que perderam não precisam da rede de apoio também, Com né? certeza. Pode E falar. ali no filme é uma relação informal, né? Ele não tem uma relação terapêutica, não é um processo psicoterápico, né, que ele tem com ela. É uma relação informal.
Mas eu costumo dizer, né, que tem coisas que a gente não precisa ser psicólogo para executar. Então, por exemplo, a gente não precisa ser psicólogo para escutar com atenção. A gente não precisa ser psicólogo para acolher com gentileza. Então, são ações, atitudes assim que não independem, né, do psicólogo. O psicólogo ele é importante para ajudar no processo psicoterápico mesmo de elaboração do luto, de elaboração dessas questões emocionais, porque, como a gente comentou, envolve muitas mudanças emocionais, né? Envolve muitos fatores emocionais. Essa questão da identidade, de você ter se preparado para um papel e, de repente, você precisar se reencontrar fora dele, né? Ou se reencontrar nele de uma maneira diferente, porque não vai deixar de ser pai e mãe, mas não vai executar a paternidade e a maternidade da forma como havia planejado, né? Como havia sido construída já no imaginário, né? Nas expectativas. Então, envolve essa questão de um encontro de identidade ali, de reorganização, de lidar não só com a perda do filho, mas com as perdas na relação, porque essa relação também fica atingida, né? As relações fora ficam atingidas, às vezes vai atingir o trabalho, enfim. Então, existe essa questão da culpa também, das cobranças, de a frustração. Então, são muitos fatores emocionais que cabe um profissional estar auxiliando, né? Um profissional da perinatalidade, que já tem uma visão para isso, está auxiliando para ajudar nessa elaboração e para ajudar que esse luto ele progrida de uma forma saudável, né? Porque o luto ele pode ser saudável, ele, na verdade, ele tem que ser saudável, né? Para que não se torne um luto patológico, para que todas essas emoções possam ser vividas de uma forma saudável, né? Como elas deveriam ser, né? Não que exista uma regra, mas assim, que te permita continuar vivendo com qualidade de vida. Então, o psicólogo vai ser importante nesse sentido, né? De trabalhar essas questões e dar esse suporte, né? Que já existe um preparo, um estudo para isso, principalmente o psicólogo perinatal, né? Que trabalha nessa área. Mas escutar, acolher, independe, né? Independe de profissão. Ou como eu falava, né, Jéssica, nem todo mundo está pronto para lidar com a dor do outro, né? Então, muitas vezes, a gente, principalmente a dor do perder um filho, ninguém imagina, né? Passar por isso. A gente não foi, né? Não tá preparado para viver isso. Então, assim, tu tá ali vivenciando isso, tu não quer partilhar dessa dor. Então, tu evita também. Que talvez para ti, né, conseguir acolher esse casal vai ser difícil. Então, muitas vezes, o papel até mesmo do psicólogo, ele vai ser acolher. Não vai ser um processo psicoterápico, sabe? Longo, vai ser acolher. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso porque nesses momentos não é todo mundo que consegue acolher. Às vezes nem a família, nem a própria família, sabe? O pai, eu acho que tem isso, Bruna, da pessoa não conseguir falar, não porque ela, às vezes pode ser, né, da pessoa não se sentir à vontade, mas eu acho que influencia muito o fato de não encontrar espaço, então do outro não conseguir lidar com essa dor. Então, como o outro não vai me entender, eu não falo, porque ele não vai me entender, né? E então, com o psicólogo existe esse espaço, né, de ser compreendido e de não ser julgado, né? De simplesmente poder partilhar aquilo de uma maneira sem julgamentos, né? Então tem essa diferença realmente, como tu comenta, mas no filme eu acho que o fato dele não ser, de ser uma relação informal e ainda assim ajudar ela, né? É essa questão de que sim, a escuta e o acolhimento pode ser feito, né, por não profissionais, o que não anula, né, a importância de um acompanhamento mais especializado, justamente por essa questão, né, de realmente saber manejar, né, para o outro isso, assim, porque às vezes no informal tu pode criticar, né?
Pode Não, e não... estar falando sobre isso hoje faz com que a gente também consiga trazer para as pessoas essa desconstrução desse tabu, né, de falar sobre o luto, né, sobre o luto perinatal, né, que toda essa questão da gestação, do pós, né, no neonatal, infantil. Então, isso que é importante, né, é isso que a gente vê como sendo, assim, algo muito importante para a gente construir na sociedade, sabe? Então, olha Que é só bem que legal como tu você falou, aí né? já estudando na faculdade, já podendo transformar isso. Eu talvez nem pensaria nisso lá quando eu estava na minha faculdade. Eu acho que é que nem tu colocou antes, de que isso da fala é muito importante, né? Na verdade, em relação ao emocional de modo geral, né? Hoje a gente está aqui fazendo uma conversa sobre o luto perinatal e infantil, mas se aplica nas demais questões emocionais também, dificuldades que a gente passa no sentido de falar sobre, né? Uhum, É preciso que a gente consiga falar sobre para processar aquele sentimento e aquelas emoções. Então é importante que os pais, né, que vivenciaram uma perda, possam, de fato, falar sobre a sua perda, né? Encontrar espaço para aquele uhum. filho, encontrar espaço para ressignificar essa perda. Eu acho que é essencial a fala para esse processo poder acontecer, né? Tu poder compartilhar aquilo que tu viveu e se sentir Dar confiante espaço, para né? fazer isso, né? E dar espaço para essa criança, para essa a história dessa criança na vida dessa família, né? Porque foi com certeza muito importante, né? Ela já tinha um espaço dela, já desde a gestação já estava com o espaço dela na família, né? Então, como trabalhar isso, né, na família, assim, o que é muito legal, que é importante fazer também, como a gente publicou ontem no videozinho, uma dica de uma caixinha de memórias, né? Que tu fez, né, Jéssica, para nós. Bem isso, assim, de possibilidades, né, de você fazer algo no concreto para essa criança, né, de você realizar como se fosse uma cerimônia em si, né. Hoje a gente sabe que tem possibilidades nos hospitais, que tu pode fazer, pode, tem a questão do cemitério, tem todos esses processos, mas eu acho que como é importante, é significativo, que nem a caixinha de memórias, às vezes, com um pedacinho de cabelo, uma roupinha, né? Algo ali que fique de lembrança, né? Porque as memórias vão continuar, né? Vai ter, não vai deixar de existir, né? Que nem a menina do filme, a Kate, ela não deixou de existir. Tinham todas as marcas dela, por mais assim, falando sobre marca, eu me lembrei uma parte do filme que ela desfaz o quarto dela, né, da Kate, a mãe, e tira tudo pra fora, e põe tudo lá. E daí ela acaba até dormindo, eu acho, lá fora, assim, fica bem mal. E de repente ela volta no outro dia e como é que é aquele tapete? Não é tapete, é assim, tipo um tapete mais grossinho. E ela percebe que ela se ajoelha assim, e percebe que ficou a marca do berço. E ela, desesperada, tenta apagar, desfazer aquela marca, assim, né? Que é isso, por mais que ela tente tirar aquilo ali, porque ela sabe que precisa também transformar essas dores, mas que ela não quer mais lidar, vai ficar a marca. Vão Mas ficar as memórias. tu notou, Bru, que depois que ela faz isso influenciada, né, por uma fala que diz que ela precisa, né, se desfazer, então acho que não, não foi muito espaço para o tempo dela. Claro que isso de desmanchar o quarto pode ser um processo também, né, um ritual, Uhum. de tu não ficar apegado àquilo, né, de uma maneira sofrida. Então pode ser um ritual também, mas dentro do teu tempo, né? Mas ela faz isso no impulso, só que depois ela encontra uma meinha que ela não conseguiu se desfazer. E aquela meinha é o que acalenta ela. E ela Então a pega a meia, importância né, de e fica. ter. Uhum.
E a importância de ter essa, como se fosse uma cartinha de memória dela, carrega a meinha, né? No final do filme, a meinha tá no ninho dos passarinhos, que tem os dois com a meinha, e ao mesmo tempo tem ela e o marido junto. Então é o ninho dos dois, né? Que é o que remete ao título do filme. Mas a importância de ter essa lembrança também. Então, ela tinha se desfeito de todas as roupas, de todos os móveis, de tudo, mas aí ela encontra a meinha que é um pedacinho da filha, né? E ela mantém aquilo, né? Tem uma simbologia da E ao existência mesmo dela. tempo, se for pensar, essa simbologia assim da meinha estar lá no ninho dos passarinhos, vem bem ao momento de quando eles começam a ressignificar a dor. Porque, como a gente estava falando, não vai, o luto não é curado, né? Ele é transformado, né? Ele é ressignificado. Vai ser um casal que vai ser diferente? Vai. Tem uma marca, né? Que nem a gente disse, tem uma cicatriz ali, né? Então, tu precisa às vezes mexer na ferida para deixá-la mais saudável, né? Para que seja uma cicatriz e que não te traga tantas dores quanto a ferida ainda estava aberta, né? Então tem que cicatrizar, tem que, por isso, ressignificar. E agora é conviver com essas marcas, com essa cicatriz, né? Então, é bem isso, assim, eles estão conseguindo ressignificar juntos. Então, eles voltam, eles saem do hospital, conseguem falar, relembrar das memórias boas com a Kate, com a filha deles, sentir as emoções sobre a falta dela, para tentar seguir em frente, né? E eu acho até que tá no finalzinho quase, a gente tem que, eu acho que é importante a gente falar também, Jéssica, da nossa. A gente comentou já semana passada na live, né? Mas nós temos um grupo, que é uma das partes do nosso projeto do Maternando, que é o Ressignificar, né? Que é justamente tudo que nós estamos falando esse mês, né? Sobre a conscientização, o apoio, o acolher os casais, né? Os pais que estão vivenciando ou vivenciaram um luto. E a gente, então, essa semana, a gente vai iniciar um grupo, uma roda, como vocês acharem melhor para a gente falar sobre isso, né? Sem custo nenhum. Então, é um momento que a gente gostaria de acolher essas mamães que sofreram tanto a perda gestacional, neonatal e infantil, né? A gente quer poder dar a escuta de nós como profissional, mas também não vai ser nada psicoterápico, não. É um momento de acolher, de dar voz a essas mães, se o pai também quiser participar junto. Então, dar voz a esses pais que estão vivendo luto, sabe? Que muitas vezes a gente se cala. A gente se cala, a gente guarda, mas continuam as dores, né? Então a gente vem percebido, né, Jéssica, o quanto é importante a gente dar olhar para essas famílias, assim, né? De poder acolher essa dor. Então, se vocês souberem de alguém que queira participar, vai ser algo bem assim leve, não é pra gente, tem que falar, não é isso, assim, é algo mais assim para vocês se sentirem às vezes ouvindo o outro, poderem se acolher dessa maneira, né? É um espaço para compartilhar, para não se sentir sozinho, né? Porque o luto ele pode ser muito solitário. Então é uma oportunidade de espaço para compartilhar essas vivências, né? E se perceber que não é preciso passar por isso de maneira solitária, né? Então a gente vai estar ali como esse suporte, esse acolhimento, ouvidos, né? Isso. Só a gente vai, acredito que amanhã, no máximo sábado, a gente vai estar lançando o link de inscrição no nosso Instagram. Então, se vocês souberem de alguém que vivenciou, que está vivendo, né? Então, se você está ouvindo, tá aqui conosco participando da live, também gostaria de participar,
sinta-se bem à vontade. Nós pretendemos fazer esse espaço e esse momento uma vez, se a gente conseguir, uma vez no mês, né? Se tudo der certo. Então, a Jéssica Pivoto já falou da iniciativa, muito obrigada. A gente realmente vê, assim, que nós não podemos fechar os olhos, assim, sabe? Justamente por estarmos trabalhando com essa fase da vida, a gente não pode fechar os olhos, né? Precisamos acolher, sim. Então, a gente Que é uma realidade, né? Não é uma realidade que ninguém quer viver, com certeza, mas é uma realidade, então a gente tem que... E então, assim, se quiserem já falar conosco, mandem mensagem por direct, qualquer dúvida sobre isso, pode falar conosco. A gente vai estar compartilhando bem certinho mais informações, assim, de como é que vai funcionar. Então, se quiser mandar para outras pessoas, sintam-se bem à vontade. Que eu acho que vai ser muito, muito bonito. E muito significativo também. Gente... eu acho que significativo é a palavra, né? Tomara que o pessoal tenha gostado, que quem assistiu o filme, quem não assistiu e vai assistir, que goste. Eles podem voltar e comentar, né, na página, o que eles acharam. Compartilhem com a gente quer saber também quem viu. A gente tem nosso olhar um pouco aqui, né? Mas a gente tentou ter um olhar da psicologia, mas é um olhar nosso também. Então, se você gostou, como quiser comentar, então fique bem à vontade, que a gente está disposto e está bem aberto a conversar. Gente, então, esperamos... quem quiser participar do encontro, esperamos no encontro. Hoje, como a gente já comentou, a Eliane não pôde participar, mas por um motivo da saúde, da questão da família dela, mas nos próximos vai estar conosco, né? Então, muito obrigada por quem participou. Jéssica, muito obrigada. Você é estudante, obrigada a vocês. Mas com certeza tem muita, muita bagagem aí. Eu digo que a gente sempre aprende junto. Fico bem feliz de poder partilhar isso contigo, viu? Obrigada, também fico bem feliz com o convite, com o espaço e as trocas com vocês. Ai, que bom. Então, gente, obrigada por quem participou, por quem entrou, viu um pouquinho. A gente fica bem feliz. Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Um finalzinho. Um beijo e nos vemos daqui uns dias em próximas lives. Tá bom? Isso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.